Boa noite, a paz do Senhor, amém? Você que está nos assistindo online, seja bem-vindo também. Vamos dar início ao nosso Chamados para Vencer. Te convido a você ficar de pé nesse momento. Abra sua Bíblia lá em Efésios 3. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Todos encontraram, amém? Dá uma seguradinha aí, inclina a sua cabeça, se apresente diante de Deus. Ele já está presente aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus é o principal convidado aqui nesta noite. E ele já está aqui, pronto para te abençoar, com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Mas ele precisa que nós demos liberdade para que ele possa agir no nosso meio. Então, se apresente diante dele. Liste para ele tudo aquilo que você precisa. Ele quer ouvir de você o que você está precisando alcançar, o que você está precisando receber da parte dele, porque ele vai ministrar nos nossos corações nesta noite. Ele vai liberar bênção sobre as nossas vidas, porque aqueles que o buscam, todos os que buscam ao Senhor, recebem tudo aquilo que tem buscado, tem pedido, tem clamado. Então, esse é um momento com Deus. Faça essa oração neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor. Nós estamos nos apresentando, ó Pai, porque hoje nós estamos mais uma vez reunidos na Tua casa, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, lhe render glórias, lhe render graças, lhe render louvores, Senhor. E não existe nenhum Deus além de Ti nas nossas vidas. Por isso nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor Jesus, neste momento, e pedindo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa derramar uma unção sem medida, sacudida e transbordante, porque o Senhor nos chamaste, o Senhor nos escolheste e o Senhor nos fez mais do que vitoriosos. Então nós fomos chamados para vencer, porque o Senhor primeiro nos amou, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, neste momento, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, ó Deus. Seja bem-vindo aqui neste lugar, ó Pai, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam destapados e os nossos olhos estejam abertos, ó Pai, para Te ouvir, para Te ver, para Te sentir, ó Pai, que não saiamos daqui, Senhor Jesus, sem o Teu toque, porque o Teu toque faz toda a diferença. A Tua palavra, basta uma, Senhor, para que todo o cenário, todas as circunstâncias se mude, ó Pai. Então nós clamamos a Ti, venha sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, aí em Efésios 3, 20 e 21, a palavra de Deus vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que você pediu, o que você pensou na oração que você acabou de fazer, o nosso Deus, Ele fará infinitamente além daquilo que você acabou de pensar ou acabou de pedir, de acordo com o seu poder, de acordo com o poder do nosso Deus, que é grande e que atua em nós. Ele atua em mim, Ele atua em você, então Ele está atuando aqui, porque a palavra de Deus vai dizer que onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor ordena a bênção. E aqui nós somos mais do que 3. Então Ele está ordenando as bênçãos sobre as nossas vidas. Ele está movendo o céu ao nosso favor. Nós simplesmente precisamos crer, porque a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, feche os seus olhos e faça desse cântico a tua oração, a continuidade desse versículo que você acabou de ler. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
para sempre. Amém. Declare mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Erga suas mãos e declare: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Nosso Deus, para sempre e sempre. Amém. Seja dada a glória ao nosso Deus, porque Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ele é o único que é digno de receber a nossa adoração, porque a Ele foi dado o poder, a honra e a glória, porque Ele está sentado no alto sublime trono de Deus, porque Ele é o nosso Pai, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso
ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Queremos te louvar, Jesus, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Aleluia, Senhor. Leva-nos à sala do teu trono, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Vocês podem se assentar. Antes de passar a palavra para os pregadores dessa noite, queria lembrar vocês do nosso compromisso que ainda temos esta semana. Quinta-feira temos o nosso culto de imersão, às 19h30, exclusivamente online. É transmitido apenas pela página do Facebook Nova Jerusalém Taquara. Então, esperamos ver vocês na imersão às 19h30, quinta-feira.
Amanhã, nosso jejum nos lares, ele permanece, queridos, ele continua. Apesar de todo o primeiro sábado de cada mês termos a nossa consagração, o nosso jejum, o nosso pastor recebeu de Deus o propósito de estarmos reunidos em casa, cada um no seu lar, reunidos em jejum, no propósito por este ministério. Então, amanhã, mais uma quarta-feira em que estaremos em jejum, pelos propósitos da nossa igreja, Nova Jerusalém Taquara, queridos. E sábado, às 9h30, todos estão convocados para a nossa consagração mensal. Nós iremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, pelo que Ele fez no mês de julho e pelo que Ele há de fazer no mês de agosto. Se o mês de julho foi abençoado, o mês de agosto não vai ser diferente. Nós lemos no início que Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, Ele é um Deus que nos surpreende. Então, venha estar conosco sábado às 9h30, porque as nossas expectativas, elas serão superadas, porque nós vamos apresentá-la ao Senhor. Nós não vamos colocá-la em homem, nós colocaremos nossas expectativas, nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos em Deus. E tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas não falhará, porque o nosso Deus, Ele é poderoso em guerra e Ele é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E as promessas do Senhor, a palavra de Deus, ela jamais volta atrás. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então não esqueça, quinta-feira agora, às 19h30, estaremos juntos online em nome de Jesus. Podem vir, Diácono Manuel, Diaconisa Alcilene. Sentado mesmo, você pode estender as suas mãos para abençoá-la em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti pela vida dos Teus filhos, os Teus ungidos, ó Deus, que tem estado disponível ao Teu chamado, que tem estado disponível, Senhor Jesus, para a realização da Tua obra, ó Pai. Então nós Te pedimos que neste momento o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida deles, que o Senhor possa ungir, ó Pai, os lábios dos Teus filhos, que tudo aquilo que será ministrado aqui nesta noite, Senhor, que possa ser derramado bênçãos sobre as nossas vidas, que possa vir de encontro às nossas necessidades, porque não é a palavra do homem que será ministrada, mas sim a palavra Tua, ó Pai, que será ministrada aos corações, a todos aqueles que estarão ouvindo, assistindo esta live, ó Pai. Então supre, Senhor, como o Senhor tem suprido as nossas necessidades em glória, e hoje, nesta noite, não será diferente. Venha sobre nós, fala através dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 A paz, queridos. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Boa noite para você que está conectado conosco, para você que daqui mais uns dias irá ter acesso a esse culto, a essa reunião, a essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que nós possamos receber do Senhor através dessa palavra cada vez mais, né? Que nós somos alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, que é a palavra do Senhor. Graça e paz, igreja. Estamos felizes, né? Porque estamos na casa do Senhor, não é isso? Verdade. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós sabemos que estamos em comunhão, e é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler até o 16. Capítulo 17, de 1 ao 16. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, por gentileza? Ora, Elias de Tisbete, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel,
a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que o alimentem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. A viúva de Sarepte vai ser a nossa palavra nesta noite. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepte, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva que daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para que eu beba? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Amém, igreja? Podemos sentar, por gentileza. Então, nós vimos que a palavra do Senhor não caiu por terra, né? Precisamos crer na palavra do Senhor. Precisamos nos apossar daquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é que faz a diferença na nossa vida. Vai começar? Posso começar? Então, querido, nós vemos que nessa passagem, Elias encontra uma mulher em situação miserável. A viúva não consegue ajudar ninguém. Ela precisa de ajuda, tá? Porque ela fica viúva e geralmente o marido não guardou algo para deixar para essa viúva. Então nós vimos que ela estava dessa forma. Ela só tinha um punhado de pão, um punhado de farinha e um punhado de azeite. E aquilo ali serviria para alimento dela e de seu filho, que depois daquilo ali acabaria. Em condições normais, já seria pouca quantidade. Pouca quantidade, né? Sim. Em se tratando que eles estavam vivendo uma seca, então o alimento seria escasso não somente na vida dela, como também naquela região. Né? Porque Deus deu uma palavra de que não choveria por conta de toda a idolatria que estava acontecendo ali, por conta do que o rei Acabe, né, que a gente veio aí da história de Elias lá com aqueles profetas de Baal, eles criam que aqueles deuses que eles serviam é que controlava a natureza, é que controlava a chuva, é que fazia com que a terra prosperasse, com que os cereais produzissem, e então eles estavam crendo naquilo. E o profeta Elias foi usado por Deus para mostrar para eles que não era Baal quem fazia tudo aquilo, não era aqueles deuses que eles estavam servindo. Né? E com isso, então, veio a seca
e o profeta Elias, como desafiou aos deuses deles, precisou depois de sair fugido, porque Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, queria acabar com a vida de Elias. E Deus, então, começou a instruir ao profeta Elias. Como nós vimos aqui no início do capítulo 17, ele enviou ele para o Querite, né, aonde os corvos alimentariam ele de carne, e ele ainda teria água, só que devido à seca, aquilo ali, a água do riacho acabou, e ele recebeu outra instrução do Senhor, que foi ir para Sarepta, onde já teria uma viúva para alimentá-lo. Uhum. Eu fico pensando, o profeta Elias deve ter pensado assim, bom, em se tratando de uma viúva, né, já não é assim tão grande coisa. Ainda se tratando também de uma seca, ele já devia imaginar o que ele ia esperar, né, por lá, né? Mas como ele já tinha a palavra de Deus, que ela poderia fazer o bolo e dar a ele, que ela não ia deixar de ter o alimento, nós vemos aí que a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Ela é totalmente confrontadora à nossa realidade, né? Porque ele manda para uma viúva socorrer ele numa região onde estavam passando já por dificuldade e, além do mais, ainda com um filho também para ser alimentado. Deus conhecia todo esse cenário. Nós vemos que Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Exatamente. Não é isso? Em 2 Coríntios 12, 9, vai dizer o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós vemos que o poder do Senhor se manifesta na fraqueza. A manifestação de Deus não depende de ter abundância. A manifestação de Deus não depende de ter lógica. Não depende de ter recurso, né? Nós sabemos que Deus, conforme já tem sido falado, do nada ele criou tudo, ele pode transformar o pouco em muito, conforme a gente conhece as histórias na palavra dele, e nós vemos ali que aquela viúva, ela viveu um momento extraordinário, não somente ela, mas também o profeta Elias, também, né? Porque ele estava sendo conduzido, com certeza ele já estava enfraquecido, não somente do alimento físico, né? Como também daquilo que ele estava vivendo espiritualmente. Com certeza ele estava nessa situação. Então ali eu entendo que Deus mostrou para ele o poder dele no meio do nada, no meio do pouco, né? No meio do inexplicável, no meio do improvável. Então, nós precisamos, queridos, em tudo que nós fizermos, sabe? Como se nós estivéssemos consagrando ao Senhor cada minuto do nosso tempo, cada minuto da nossa vida, porque cada minuto da nossa vida nós precisamos do milagre de Deus. Nós precisamos. Nós muitas vezes nos pautamos naquilo que nós temos, né? Nós nos respaldamos naquilo que você já sabe que você tem, mas essas coisas, elas são instáveis. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Quantas pessoas saíram hoje de manhã para trabalhar e no final do dia receberam a dispensa, né? Recebeu a demissão, não tinha mais o trabalho no dia seguinte. Quantas pessoas deitaram e não levantaram? Quantas pessoas deitaram e não levantaram? Quantas pessoas sofreram algum golpe e ficou sem o recurso que tinha lá na sua conta para poder viver o mês? Então, nós precisamos hoje, desde os louvores que a Liliane estava cantando, até a palavra que ela leu em Efésios, né, a respeito de que Deus fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, por causa do poder que há nele. Por causa do poder. Então, nós vemos hoje, a diaconisa Sandra até postou no grupo das mulheres
um vídeo muito interessante de uma plantinha que ela nasceu por dentro de um tubo e ela foi crescendo, crescendo, crescendo até a saída do tubo, onde então ela começou a espalhar os seus galhos. E eu fiquei meditando ali naquele vídeo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós, seres humanos, que temos o teu Espírito habitando dentro de nós, muitas vezes nós nos encostamos num canto, né? Nos amuamos, nos desanimamos, achamos que não temos recurso, achamos que não temos capacidade, achamos que não temos força, ficamos olhando para as circunstâncias e querendo deixar de realizar determinadas coisas por conta de achar que não vai ter como, ou a gente vai dando vazão mesmo ao nosso natural, à nossa carne, vai querendo desanimar, e a gente pôde ver ali na natureza, que é um ser vivo, sim, mas que não tem nenhum espírito. Nós vemos o poder de Deus ali naquela planta, rompendo aquela dificuldade, né? Invadindo aquele tubo até conseguir chegar num espaço onde ela pudesse, então, se esparramar, né? Se expandir. Eu falei, Senhor, nos ajuda, Senhor. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas porque ficamos inibindo o teu poder em nós. Perdoa-nos e não olha para as nossas fraquezas, mas faça com que o teu poder vai arrebentando, igual aquelas plantas que no meio das pedras vão surgindo, vão descobrindo ali um caminho para poder então florescer. Que o Senhor nos ajude. E assim aconteceu com o profeta Elias, né? Ele foi sendo levado ali para aqueles lugares, junto às águas, até chegar. Nós vemos que Deus sempre tem um recurso, sempre tem algo para resolver a nossa situação. Então, tudo que nós precisamos fazer é dedicar a nossa vida ao Senhor. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos e vimos que Deus está nos concedendo mais um dia, mais uma oportunidade, nós não podemos deixar de lado, não podemos desperdiçar esse recurso divino, não podemos deixar de aproveitar, sabe, e dar lugar para Deus manifestar o poder dele através da nossa vida. A viúva, por exemplo, se ela tivesse olhado para a dificuldade, ao invés de ouvir a palavra, né, que Elias estava liberando ali para ela, esse milagre não teria acontecido, ela não teria tido a experiência com o Deus de Elias, né? Ia permanecer com a visão, com a mente dela voltada para aqueles deuses que eles serviam, de pau, de pedra, que não resolviam nada, só escravizavam as pessoas, só submetiam as pessoas a coisas que não louvavam, não agradavam a Deus, né? E ela abriu o seu coração. Então, a nossa palavra essa noite é a respeito disso. A respeito de nós darmos prioridade a Deus. Darmos oportunidade para Deus se manifestar. Porque quem ganha com isso somos nós mesmos, né? Nós mesmos é quem ganhamos. Querido, então nós vemos aqui que o profeta Elias, ele submete essa mulher a uma prova de fé. Ela era pagã. Ela não cria no Deus de Israel. Mas o que ela falou? Vive o Senhor teu Deus. Ela falou para Elias, vive o Senhor teu Deus, que não tenho, tá? Nem um bolo, não tenho nada para te oferecer. O que eu tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ela foi obediente. Ela foi obediente à palavra do profeta de Deus. E ali nós vemos que a farinha não acabou. O azeite não secou. Então é isso que Deus requer da gente. Deus requer que nós tenhamos fé e obediência. Queridos, quando nós fazemos isso para Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Assim como aconteceu
na vida dessa mulher. Tá? Ela obedeceu, ela foi obediente à voz do homem de Deus. Então, ali nós vemos que aconteceu a promessa, aconteceu um milagre extraordinário na vida dela. Por quê? Porque ela foi ali, fez primeiramente para o homem de Deus e depois com a sobra, que é aquela sobra que nunca acabava, e ali ela fez e saciou a fome dela, do seu filho e do profeta. Verdade. Então, nós vemos que ali teve pregações anteriores que nós falamos em envolver família. Esta mulher, ela envolveu o filho dela também. Então, nós vemos que a bênção não foi só para aquela mulher, a bênção foi para ela e para a família dela. Da mesma forma, é quando o Senhor nos abençoa. As bênçãos que nós recebemos não é só para nós. As bênçãos é para a nossa mulher, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, porque a bênção não cessa, querido. Se nós estivermos na presença do Senhor, tá servindo a Ele em espírito e em verdade, nós vamos ser abençoados, nossa esposa vai ser abençoada, nossos filhos vão ser abençoados, nossos netos, nossa geração vai ser uma geração abençoada, querido. É por isso que nós temos que crer, ter fé no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, querido, nada vai acontecer na nossa vida. A palavra de Deus diz que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Então é por isso que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que crer nas promessas dele, crer na palavra dele, para que nós venhamos ser abençoados e que as bênçãos do Senhor, tá, se aconteçam na nossa vida, assim como aconteceu com essa mulher que não crê em Deus. Ela não cria em Deus. Mas depois que ela recebeu o milagre, ela com certeza ela passou a quê? Passou a servir esse Deus. A esse Deus que não deixa faltar nada na nossa vida. Querido, basta nós crermos. Se nós crermos, nada vai faltar na nossa vida. Nada vai faltar na sua casa. A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, os recursos para você pagar suas contas não vai faltar. Basta nós crermos, assim como essa viúva creu no Senhor, creu no Deus de Israel, creu no Deus deste profeta. Amém, igreja? Na vida dessa viúva, nós vimos aí o princípio da hospitalidade, nos versículos 10 e 12, que diz: e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então, Elias pediu que ela trouxesse, né? Ainda nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas hospitaleiras. É um pouco difícil, mas se encontra, né? Com todas essas coisas que nós vivemos, as pessoas ainda andam meio amedrontadas. Mas nós vimos ali que houve hospitalidade da parte dela, e então a expressão dela foi bastante natural quando ela disse que ela teria ali uma porção para que ela e o filho dela comesse e morresse. Ou seja, essa era a realidade dela, né? Ela tinha já uma visão natural de que eles só teriam aquilo, e a partir daquele momento que comessem, eles estavam à mercê do que pudesse acontecer. Então, essa foi a palavra de Deus para
para ela, né? Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Quando ela pede aqui que ele primeiro dê a porção a ele, ou seja, dê primeiro uma porção para o homem de Deus, ele estava ali representando Deus, porque aquelas palavras que ele dirigiu a ela não eram dele, né? Eram palavras diretas de Deus. Então, ele era um representante de Deus. A partir do momento em que ela tirou daquela pequena porção que ela possuía e deu primeiro para ele, queridos, isso para mim representa o nosso dízimo. Tudo aquilo que nós trazemos para sustento da nossa casa, se nós primeiro tirarmos a parte de Deus, a porção de Deus, com certeza todo o restante será abençoado, será consagrado, será multiplicado, né? Sábado será o nosso jejum, estaremos aqui consagrando o mês de agosto. Nós temos a certeza que consagraremos esse primeiro sábado e que o restante dos dias do mês de agosto serão de bênçãos. Com certeza, né? Nós temos esse exemplo na vida daquela viúva. Ela tirou, então, a porção e deu para ele. Não faltou para eles, nem naquele momento e nem depois, por muitos dias, né? Então, além do princípio da generosidade, da hospitalidade dela, nós também vemos que ela foi generosa. Ela efetuou uma generosa semeadura. Os recursos de Deus, eles são sementes. Pouco ou muito, eles são sementes. Então, tudo que vem às nossas mãos são sementes. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para nós utilizarmos essas sementes, multiplicarmos essas sementes, semearmos essas sementes, né? Então, essas sementes, elas são recursos espirituais e materiais que o Senhor nos confia para realizarmos uma boa semeadura. Quando semearmos de maneira errada, com certeza passaremos por dificuldades e escassez. Quantas pessoas não têm o temor de Deus e recebe o seu provento, né, seu salário, e gasta de forma inadequada, sem a menor sabedoria, sem o menor cuidado, né? Não tem sabedoria para administrar, e muitas vezes aquele que é o servo de Deus, que vive com um salário mínimo, consegue viver melhor do que essas pessoas que ganham muito mais, mas que não têm a sabedoria de Deus. Ou seja, não consagram, né? Não utilizam de forma sábia aquela semente que Deus tem confiado. Então, de que forma os princípios envolvidos na lei da semeadura e da colheita foram vivenciados no encontro de Elias com a viúva de Sarepta? Em primeiro lugar, a semeadura ela é feita na vida daquele que necessita da semente. No caso aqui, a pouca semente que a viúva tinha deveria ser semeada na vida do profeta. Esse acontecimento alcançou as duas pessoas de maneira diferente, né? Alimentando o profeta e a viúva fisicamente e restaurando o profeta e a viúva espiritualmente. Ou seja, eles deram, nesse episódio que aconteceu ali, eles deram oportunidade do nome do Senhor ser exaltado, porque aquela viúva com certeza foi convertida e o profeta foi fortalecido, porque ele já vinha ali de uma situação bem difícil. E Deus, então, mostrou para ele de que ele não precisaria de algo assim tão esplendoroso para ele ser sustentado, né? Para ser alimentado. Então, se ela semeasse na sua própria vida, se ela dissesse não para o profeta, porque ela não queria perder aquele bolo, aquele único bolo que tinha, porque a esperança dela estava na vida do filho,
nós temos o conhecimento através do estudo da palavra de Deus de que a viúva depende do filho, né? Para que ele, então, sustente ela. Então, a esperança de uma viúva é o filho. E o filho estava com esperança na mãe, podendo prover ele daquele bolo. Então, ficou uma situação assim muito conflitante, né? Um dependendo do outro, e daí chega uma terceira pessoa para poder dividir, compartilhar aquela pequena porção que tinham. Mas se ela utilizasse essa semente para semear em sua própria vida, ela usaria a semente em seu próprio benefício, saciaria a sua necessidade, só que temporariamente, né? Pois a fome retornaria e não teria mais como se alimentar. Aí, sine qua non, morreriam, né? Não teriam mais saída. Todo, não seria abençoado. Não teria como. Ela acreditou na palavra do profeta Elias e aproveitou a oportunidade dada por Deus. E o que aconteceu após isto? Ela e o filho morreram de fome? Não, né? A Bíblia diz, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Imagine se ela não tivesse dado crédito na palavra de Elias. Mas como ela acreditou no homem de Deus, alimentou primeiro o profeta. Como resultado de sua obediência, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor ministrada por Elias. Quando cremos na palavra de Deus e então aplicamos em nossa vida, nós produzimos milagre para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Amém. Você tinha falado aí a respeito de que a gente já havia falado, né, em cultos anteriores, a respeito das bênçãos que nós somos responsáveis em estar trazendo para dentro da nossa casa. Deus está contando conosco e a nossa família está dependendo de nós. Nós somos sacerdotes, nós temos a palavra, nós recebemos aqui as sementes para semearmos. Quando você falou da família, eu me lembrei do Salmo 128. Tira aqui para marcar aqui o Reis. Eu me lembrei do Salmo 128, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aí depois diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se ele está falando que é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, e depois se refere à sua mulher, então você deduz que está falando com o homem, com o sacerdote. Mas se o sacerdote não é cristão e a esposa é, então aí a esposa vai ser aquele canal de bênção para o seu lar. Ela que vai fazer o papel de sacerdote, né? Até que o seu esposo seja convertido. Então, nós vemos aqui a responsabilidade, como a gente perde se a gente não abrigar uma palavra, se não colocar em prática, se não aplicar, a nossa família está deixando de receber. Então, nós precisamos, porque se aquela viúva endurecesse o coração dela e não tivesse compartilhado com aquele pão, aquela família não teria perpetuado, teria acabado ali, seria o fim, né? Teria sido a sentença de morte para eles, o fato de não ter aceito. Então, nós vemos aqui que é importantíssimo tudo aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor, nós aplicarmos dentro da nossa casa, para que toda a nossa casa, para que toda a nossa família seja abençoada. Então, querido, nós vemos aí que... Por que Deus usou essa viúva, que nem conhecia ele? Porque ele sabia que ela estaria disponível.
Ele sabia que quando o homem de Deus chegasse até ele, ela iria obedecer. Deus já tinha colocado isso no coração dela quando falou para Elias: vá e procure uma viúva que ela vai te sustentar. Então, Deus já tinha tocado no coração dela. Então, ela estava disponível para o Senhor. Então, eu faço uma pergunta nessa noite: como é que está a nossa disponibilidade para o Senhor? Como é que está? Nós temos ouvido ao mandado do Senhor? Nós temos obedecido ao mandado do Senhor? Então, querido, vamos refletir nesta noite, tá? E ver com o Senhor: Senhor, como que eu estou diante do Senhor? Se o Senhor me mandar eu fazer isso, mandar fazer aquilo, eu vou fazer. Então, é uma coisa para nós refletirmos nesta noite. E nós vemos que ela escolheu crer e confiar no Senhor. Porque se ela não tivesse feito isso, tá, teria sucumbido tudo, não teria a história dela aqui na palavra, porque ela teria sucumbido. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. O Senhor quer que nós vençamos. O Senhor quer liberar bênçãos para a gente. Mas para isso, nós temos que estar disponível para Ele. Tá? Muitas das vezes, nós estamos disponíveis para o nosso trabalho? Estamos disponíveis para o nosso trabalho. Nós precisamos ganhar, trazer o pão de cada dia para casa? Temos. Mas nós também temos que estar disponível para o Senhor. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes nós dedicamos mais aos nossos trabalhos do que à casa do Senhor. Então, querido, para nós sermos abençoados, tá? Vamos escolher a melhor parte, que é obedecer, que é crer e confiar no Senhor. Porque a palavra hoje gira tudo sobre isso. Obedecer, crer e confiar. Não é isso? Quando nós semeamos na vida de outras pessoas, nós colhemos em nós mesmos. Você viu que ela, né, semeou na vida de Elias. E quem colheu foi ela. Porque ela e o filho permaneceram vivos e tiveram alimento, né? Enquanto houvesse seca, eles estavam garantidos. Querido, enquanto nós estávamos estudando essa palavra, Deus me trouxe à memória um acontecido na minha vida, tá? Todo mundo já sabe aqui que nós passamos por um período bastante escasso, certo? Bastante escasso, não foi isso? Não passamos vários anos. Então, você, quando se vê sem recursos financeiros, você começa a buscar o Senhor de tudo quanto é maneira, tá? E chegou um tempo que o Senhor falou para mim assim: vai lá na igreja, qual é a igreja? Universal do Poder de Deus, Mundial do Poder de Deus. Isso. Vai lá na igreja Mundial do Poder de Deus. Falei: você vai fazer o que lá? Aí eu entendi que já que a minha vida financeira estava ruim, eu ia para lá para buscar essa bênção na outra igreja. Tá? Nesse período eu estava na Nova Jerusalém Mãe. Aí, queridos, eu ia constantemente no culto. Teve um belo dia que quando eu entrei, o Senhor falou para mim assim: senta aqui, ó. Aí tinha um senhor do lado, e essa cadeira estava vaga. Aí eu sentei ali e fiquei. Aí, a pregação sobre dinheiro, sobre vida financeira, sobre isso, sobre aquilo, e eu estou ali orando para a minha vida financeira. Só que não era nada daquilo que o Senhor queria para a minha vida, não era nada daquilo. Quando o pregador acabou, que levantou a igreja para orar, o Senhor falou para mim assim: ora por esse Senhor que está do teu lado e fala para ele que o intuito do Senhor é salvar a alma dele e não curá-lo. O intuito é salvar a alma dele e não curá-lo. Eu não sabia de nada que estava acontecendo com aquele homem. Aí eu botei a mão no ombro dele
e comecei a orar por ele. Comecei a orar, tá? E falei para ele mesmo, o Senhor mandou falar, eu falei para ele, olha só, o teu intuito aqui é a salvação da tua alma. Não sei se você veio aqui buscar cura, tá? Mas o Senhor mandou falar para você. Mandou falar para você que o intuito de você estar aqui nesta noite é para a salvação da tua alma. Aí, tá bom. Aí acabou tudo, né? Aí fui conversar com ele. Aí ele falou assim, eu estou com um câncer nessa região aqui, ó. Eu estou com câncer, estou fazendo tratamento. Aí, de repente, o senhor falou para mim assim, a Bíblia estava debaixo do braço, né? Pega essa Bíblia e dê para ele. Pega essa Bíblia e dê para ele. Caramba, era a Bíblia que eu tinha tudo quanto é anotação. Fiz seminário com ela. Tudo quanto é anotação eu tinha naquela Bíblia. Aí eu, tá bom, o senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí obedeci. O Senhor está mandando te dar esta Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Você vai se alimentar dela. Você vai me prometer que você vai ler, meditar e estudar a palavra. Porque essa Bíblia é minha. Falei para ele assim mesmo, essa Bíblia eu estou te dando porque Deus está mandando. Aí dei para ele, não, pode deixar, eu vou estudar, tudo bem. O Senhor não deixa a gente sem saber das coisas. O Senhor revela sempre aquilo que você faz através da obediência dele. Não conhecia o homem, tá? Com certeza, na minha Bíblia tinha algum número de telefone. Passou vários meses. Aí eu cheguei do trabalho, aí o Vinícius falou assim, pai, um rapazinho ligou para você aí. Falei, rapazinho, deu nome não? Não, deu não. Ah, falou o seguinte, ele é filho daquele homem que o Senhor deu a Bíblia na Mundial do Poder de Deus. Falei assim, tá. Aí ele deixou algum telefone? Deixou, tá aqui, ó. Aí liguei para ele. Aí liguei para o rapaz, falei assim, olha só, quem está falando aqui é Manuel. Aí me apresentei. Aí ele falou assim, olha, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Tá? Meu pai, depois que ele teve com o Senhor, tá? Ele entregou a vida dele a Jesus, se batizou, tá? E todo dia ele estava com aquela Bíblia preta, num canto lendo. Amado, é maravilhoso o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus transforma através da obediência. Quando nós obedecemos a voz do Senhor e passamos a ouvir a voz dele, tudo acontece. Aí o que aconteceu? Já estava na glória. Ele falou assim, meu pai, para a honra e glória do nome do nosso Deus, morreu salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso tudo graças ao Senhor. Eu falei, graças a mim não, graças ao Senhor. Tá? E ele, graças à disponibilidade que ele estava naquele momento, em receber a voz do Senhor, em receber a palavra do Senhor. Então, essa viúva foi da mesma forma. Tá? Ela era incrédula, mas ela recebeu a palavra dada pelo profeta de Deus. E ali nós vemos que ela foi abençoada, vemos que esse homem foi abençoado, a família dele toda se converteu através da conversão dele. Então, aquilo que Deus falou, ore para ele, não pela cura dele, mas pela salvação da alma dele. Então, queridos, nós temos que ser obedientes à voz do Senhor, tá? Vamos nesta noite nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, assim como essa viúva se colocou à disposição do profeta do Senhor. Vamos nos colocar, porque dessa forma, querido, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter as promessas de Deus, tá? Vindo sobre nossas vidas. Sabemos que quando o Senhor promete, Ele não falha, Ele cumpre. Tá? Porque Deus não é homem. Os políticos estão aí, não estão? Está chegando a época de eleição.
vai ter promessas para tudo, mas eles cumprem? Não cumprem. Mas nosso Deus não, nosso Deus é diferente. Nosso Deus, quando Ele fala, eu vou te dar isso, pode aguardar que tu vai receber. Não vai ser no teu momento, não vai ser no meu momento, mas nós vamos receber. Amém. Nós vamos saber aguardar no Senhor. A hora que Ele liberar esta bênção, o nome já diz, essa bênção vai ser bênção para a gente. Amém. Então, querido, nesta noite, assim como a viúva se colocou à disposição, assim como a viúva obedeceu a voz do Senhor, tá? Vamos obedecer, vamos ouvir, passar a conhecer a voz do Senhor. Tá? Muitas das vezes nós oramos e não temos paciência de ouvir o Senhor. Nós queremos imediatismo. Tá? Nós oramos e queremos a resposta na mesma hora. Mas Deus é Deus de resposta? Mas não na nossa hora. Na hora que Ele quiser, Ele vai liberar para a gente. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Então, querido, vamos ficar firme, constante, obediente à voz do Senhor, crendo que o Senhor, tá, vai agir através de nós e por nós. Amém, igreja? Amém. Amém. Então, a semeadura, queridos, faz com que Deus nos dê em tudo toda a suficiência, em todo o tempo, para superabundarmos em toda boa obra. A nossa generosidade em semear fará com que Deus multiplique o nosso bom depósito, multiplicando com isso as sementes em nós e a semeadura por nós. O nosso enriquecimento espiritual e material terá sempre como objetivo e prática da nossa generosidade, da liberalidade em socorrer, ajudar, contribuir, compartilhar. A viúva de Sarepta teve uma colheita abundante que supriu a necessidade do profeta, dela e do seu filho por muitos dias. Então, essa deve ser a nossa postura, queridos. Colocar em primeiro lugar o interesse de Deus, o interesse do reino, porque com certeza não faltará recurso para nós no momento em que nós precisarmos do socorro de Deus, no momento em que nós precisarmos da misericórdia de Deus. Amém? Assim como o profeta, tá, profetizou para ela, eu vou profetizar para a igreja, tá? Da panela, amém, a farinha não vai se acabar. Glória a Deus. Tá? E da botija, o azeite não secará em nossas vidas. Amém. Nós vamos ter sempre e abundância. Nós vamos ter para dar, amados. Nós temos que crer nisso, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Nós temos que crer, porque se nós não crermos, amados, nada vai acontecer na nossa vida. Então, nós temos que crer que nosso Deus é Deus de abundância. É um Deus que não vai deixar faltar. Ele não vai falhar na nossa vida. Porque nós fomos separados para o louvor da glória dEle. Tá? Ele nos separou para nós sermos fiéis a Ele. E é isso que Ele quer nesta noite. Tá? Que nós nos coloquemos. Senhor, eis-me aqui. Tá? Se tiver que me enviar, Senhor, envia a mim. Mas é essa disposição que nós temos. Assim como a mulher teve aquela disponibilidade. O Senhor sabia que podia usá-la, porque sabia que o coração dela estava disponível. Que o Senhor saiba que pode nos usar também, amém, né? Vamos nos colocar disponíveis, vamos nos levantar, vamos fazer uma oração, nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa contar conosco, que o Senhor possa investir em nós, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos propagar o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, estudando a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Senhor, que cada um de nós aqui presente, ó Deus, possa ter recebido essa palavra em solo fértil, para que ela venha, Senhor,
crescer, multiplicar, dar semente, dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus, Tu tem nos chamado, Senhor, para divulgarmos a Tua palavra, para divulgar o Teu amor, para propagar o Teu evangelho, que é boas novas. Senhor, para trazer vida a esse mundo, que o Senhor possa contar conosco. Que a nossa vida, a nossa boca, o nosso tempo, Senhor, sejam usados, ó Deus, para ganhar almas para o Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja. Senhor, trabalha na visão de cada um. Trabalha, Senhor, no entendimento de cada um. O Senhor não nos tem chamado para construir patrimônios aqui nesse mundo, Senhor. Senhor, Tu tens, ó Deus, um grande apreço pela nossa alma, pelo nosso coração. O Senhor deseja nos abençoar, sim, mas o Senhor nos deseja muito mais ter contigo, ter o nosso coração comprometido contigo, envolvido com a Tua obra. Senhor, deseja que nós sejamos livres para Te adorar, que não sejamos escravos das coisas deste mundo. Senhor, traz a nossa visão para Ti, Senhor, que nós venhamos a cada dia Te buscar o Teu coração e não as Tuas mãos, Senhor, que nós não visemos as bênçãos materiais, que nós não desejemos somente ser abençoados, mas que nós sejamos abençoadores, ó Deus, em nome de Jesus, que esse seja o objetivo da nossa vida, que nós venhamos a cada dia buscar isso, Senhor, que ao levantar das nossas camas, nós já coloquemos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, para uma oração, Senhor, para algo que a gente possa fazer, que vai engrandecer o Teu nome, que vai, Senhor, expandir o Teu reino, em nome de Jesus. Agora abençoa, Senhor, as nossas vidas com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, que os nossos corações estejam desprendidos, disponíveis, liberados, Senhor, para abençoar a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, queridos. Pode sentar. Nosso pastor agora com a palavra para fazer as considerações finais. Glória a Deus. Amém, querido? Graças a paz. Amém. Graças a Deus. Boa noite, você que está nos assistindo online. Eu recebi a minha porção. Eu tenho certeza que você que também recebeu, você recebeu, mas eu quero salientar algo. As circunstâncias, pessoas estão tomando decisões baseadas nas circunstâncias. A escassez, já não tinha mais expectativa, ela já tinha determinado que ela e o filho morreriam. Aquela situação era tão triste, uma situação tão penosa, que já tinha determinado que o fim é a morte. Sabe, eu recebi a minha porção, mas eu preciso liberar essa palavra para você que está assistindo aí, para você aqui, cada família aqui, porque cada família representa uma nação, sabe? Eu sei que você já ouviu essa palavra, mas com o que foi liberado hoje, nós precisamos aprender a tomar posse dessa palavra. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Nenhuma circunstância adversa anula aquilo que Deus projetou. Nenhum desemprego, nenhuma escassez, nenhuma doença, nem a morte anula aquilo que Deus projetou na vida dos seus filhos. Pega essa palavra você que está nos assistindo online. Nada anula aquilo que Deus projetou, porque o cenário era triste. Eu estava ali sentado, o cenário não era bonito, o cenário não era nada favorável. Eu não sei qual é o cenário da tua vida, da tua família, eu não sei como é que está o cenário do teu casamento, no teu local de trabalho, às vezes na igreja. O cenário pode ser o pior possível, aonde você já decretou que vai dar cabo da sua vida, assim como aquela mulher já tinha decretado
que o fim da vida dela, só que ela decretou não só o fim da vida dela, ela decretou o fim da vida dela e o fim da continuidade da vida dela. A continuidade das nossas vidas está nos nossos filhos. O salmista vai dizer que os nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. E o arqueiro é o Senhor Deus. Então ela já estava determinando que o arqueiro não poderia fazer mais nada na vida do filho dela. E aí o que a gente aprende hoje? Que nem a Covid, nenhuma inconstância, nenhuma falta ou ausência é maior do que a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus é a mesma de está lá escrito em Jeremias. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, pensamento de fazer-nos prosperar, com dinheiro ou sem dinheiro, com ajuda ou sem ajuda. Nada vai anular aquilo que Deus projetou para a igreja do Senhor. Você pode dizer um amém por isso? Então você que está nos assistindo, pega essa palavra, libera sobre a vida do teu marido, sobre a vida do teu filho, libera sobre a vida da tua família, libera sobre a tua vida, sobre a corrente sanguínea, sobre o teu corpo, sobre a coluna, sobre os rins, a parte renal, pressão arterial, libera, que nada vai superar aquilo que Deus prometeu. Se Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus falou que Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Queridos, antes de terminar, nós queremos levantar um clamor. Pastor Jorge, ele está bem, graças a Deus. Nós estamos indo lá diariamente. Ele está bem. Ele não está podendo receber visita. Não é porque ele não está bem, pelo contrário, para a glorificação do nome do Senhor. Ele já está bem e em breve vai estar voltando. E ele falou até com a Mira, preciso voltar porque eu nasci para comandar. É o que ele diz, né, tadinho? Mas a questão é porque a Covid ainda está aí. Tanto que é preciso a utilização de máscara. E os médicos, a junta médica, eles entenderam que nesse momento é a família. Por quê? Porque a família que está indo são sempre os mesmos. Então, sempre quando vai pessoas diferentes, tá, a possibilidade de gerar bactéria, de gerar alguma infecção, tá? A Kátia, que é da área de saúde, vai ter mais propriedade do que eu, é muito maior. Então, eu peço que os irmãos entendam. Mas eu quero agradecer a todos que têm mandado mensagem para ele, a todos que têm mandado um áudio. Ó, pastor Jorge, meu amado, você não tem noção como uma mensagem, um áudio, seja ela um vídeo, como fortalece a vida daquele que está acamado, aquele que está ali, meu Deus do céu, o tempo passa, mas eu estou aqui. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mas nós queremos levantar um clamor de gratidão, porque Deus ele está cuidando do pastor Jorge e ao mesmo tempo pela vida da pastora Rosângela. Não sei se vocês lembram dela, a pastora Rosângela, aquela pastora pequenininha, que vem muito aqui, parceira ministerial nossa, mulher de Deus. Ontem ela foi internada às pressas. Tá? E justamente, foi internada às pressas ontem. Só que ela foi internada às pressas, o marido dela foi internado às pressas. Não é Covid, graças a Deus, mas são situações que abalam tanto a estrutura familiar como a igreja, que a igreja dela é a Farol no Recreio. Então, nós vamos finalizar orando, tá? Agradecendo a Deus pela vida do pastor Jorge e orando pelo ministério da pastora Rosângela no Farol do Recreio, para que a igreja do Senhor se una mais e mais em fortalecimento e o anjo do Senhor, com a autorização de Deus, possa passar naquele leito hospitalar e liberar a cura sobre a vida da pastora, a cura sobre a vida do Maia, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você pode falar amém? E diz-me a oferta, querido, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Sabe, a igreja do Senhor segue caminhando. Você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, nos comentários tem os dados bancários.
Se você se sentir impulsionado pelo Espírito Santo, é só dar um clique nos dados nos comentários que vai abrir a chave Pix, vai abrir o CNPJ da igreja, agência, conta, Banco Santander. Se você puder, semeia, porque conforme o Manel estava falando, e aí eu entendi isso para mim. Não sei como vocês vão receber, eu entendi isso para mim. O que mudou, virou a chave na vida daquela mulher, foram duas palavras que formam uma chave que abrem portas extraordinárias: a fé e a obediência. Então é com fé e obediência que nós precisamos ofertar. Com fé e obediência que nós precisamos dizimar. Com fé e obediência que a gente precisa fazer um voto, semear em terra fértil, que é terra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar pela Bolsa Apostólica, depois pelos pastores. E logo em seguida estaremos finalizando, lembrando de amanhã, jejum no lar, que a pastora Liliane já falou. Quinta-feira, imersão e sábado. Você que está em casa, quero te ver aqui no presencial sábado. Líderes de departamento, relações públicas, mulheres, homens, pastores, corpo diaconal, levitas, eu quero ver aqui sábado. Nós estaremos aqui, professor da escola bíblica, todos aqui. Sábado nós estaremos jejuando e também apresentando para a igreja aquilo que Deus passou para mim e para a pastora, a visão, o direcionamento para esses 5 meses que faltam para o término do ano, e já vislumbrando aquilo que Deus já está começando a fazer para o ano de 2023 para a igreja do Senhor. Amém? Então, sábado de jejum. Da sexta-feira, meia-noite, não come mais nada. Nem bebe. Mas toma seu medicamento. Vem para o jejum. Assim como o Josivaldo, ele vai estar ausente, que vai estar fazendo uma viagem, mas ele falou assim: pastor, eu vou estar em viagem, ele e a esposa, mas eu vou fazer o jejum. Sabe o que é o nome disso, querido? É comprometimento com o reino. Às vezes você pode não estar presente no jejum, mas você está em jejum. Isso é preciso, isso é necessário. Vamos orar? Senhor, primeiro eu quero te agradecer pela palavra, agradecer ao Pai por esse tempo que estamos vivendo. Apresento a Ti a Bolsa Apostólica da igreja, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. Todas as igrejas, Senhor, passam por lutas, por tribulações e precisam de mantenedores. E o Senhor tem levantado ajudadores, parceiros, colaboradores, que abençoam a Bolsa Apostólica. Eu te peço agora, levanta não só na Taquara, mas em toda a terra. Levanta ajudadores que possam abençoar as igrejas que pregam a verdade, que vivem a verdade. Independente de doutrina, nós apresentamos os pastores, pastoras, ministros do altar para ti nesse exato momento. E eu te peço, Senhor, olha com olhos de bondade, não deixa faltar, que esse mês de agosto, assim como foram os outros meses, nós possamos ver a provisão de Deus agindo em favor da igreja. Então levanta ajudadores, porque a tua palavra diz que o Senhor irá prover todas as coisas. Então começa a prover, ó Pai, tu sabes as necessidades, tu sabes o comprometimento que a igreja tem com as concessionárias. Tu sabes, Senhor, que a tua igreja é leal nos dízimos e nas ofertas. E tu sabes, Senhor, tudo aquilo que precisamos, por isso te pedimos ajuda. O Senhor tem suprido e continua a suprir Nova Jerusalém Taquara, continua a suprir a Assembleia, a Metodista, a Senhor Presbiteriana, a Nossa Terra, a Atitude, outras igrejas, a Igreja Universal. Supre, ó Pai, em nome de Jesus, igrejas que são levantadas por ti, porque são as portas do reino nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo no organismo do pastor Jorge. Muito obrigado. Obrigado pelo livramento, obrigado pelo teu favor dispensado à vida do teu ungido. E agora eu te peço,
Continua, Pai, porque aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Eu te agradeço pela recuperação dele em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho da igreja para com o pastor Jorge. A cada mensagem, a cada áudio, a cada vídeo, muito obrigado. Homens e mulheres que estão demonstrando o amor, e o nome disso é igreja. Porque a igreja precisa estar unida no mesmo propósito, ó Pai, e o amor é propósito de Deus nessa terra. Coloco agora diante de Ti a vida da pastora Rosângela e a vida do Maia, o seu marido. Senhor, aonde eles estiverem. Senhor, Tu sabes o leito hospitalar que eles estão. Tu sabes tudo aquilo que está acontecendo. No nome de Jesus eu te suplico, Pai. Senhor, basta uma palavra tua, e uma palavra é suficiente para que seja liberada a cura sobre a vida da pastora Rosângela, a cura sobre a vida do Maia. Senhor, nós estamos unidos, nós aqui não somos concorrentes, nós somos parceiros, amigos, colaboradores do reino. Por isso invocamos o teu nome. Visita a pastora Rosângela Maia agora no nome de Jesus. Visita o seu esposo no nome de Jesus. Senhor, e se for da tua vontade, uma palavra é tua. Guarda os filhos, Senhor, biológicos. Guarda a igreja Farol do Recreio. Guarda os ministros daquela casa. Que nós nos unimos em intercessão juntamente com os teus filhos em favor da tua ungida, Pai. Liberamos a tua palavra em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por cada um que esteja conectado conosco, cada família, a cada um que veio aqui no presencial. Eu te agradeço porque tu és um Deus que surpreende. E agora eu te suplico, ó Pai, despede o teu povo da tua paz. Conceda-nos uma noite alegre, renovadora. Tenhamos um sono, Senhor Jesus, restaurador. Visita, Senhor, o nosso lar. Que possamos, aqueles que estão com problema dentro de casa, que possa ser sanado no nome de Jesus. Chega de espírito de confusão, chega de discórdia, chega de murmuração. Aonde Deus está, o mal tem que sair, e o Senhor está nos nossos lares, Senhor. Eu te suplico no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão dos santos. Senhor, abençoa a vida do teu povo agora no nome de Jesus. Leva-nos na graça do teu Espírito. E você, meu amado, que a recebe, a palavra foi liberada. Que toma posse nessa terça-feira da vitória. Em nome de Jesus, diz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Te vejo online quinta-feira na imersão e te vejo presencial no sábado no jejum e de jejum. Fique em paz, que Deus te abençoe. Se você for ofertar, traga no Casofilaço. Quero contar com a tua presença aí. Você que vai ofertar, faça um Pix, faça uma transferência, seja um agente de multiplicação, de propagação do reino. Kátia, manda um abraço pro Fernandão, tá? Em nome de Jesus. Fique em paz, querido. Amém.